Boa noite. Como é que tá a turma? A aula hoje é sobre próstata masculina. Foi enviado um artigo sobre próstata feminina, que vocês fizeram o resumo, a título até de curiosidade, porque é um assunto pouco comentado, a gente praticamente não fala. Mas hoje a gente vai encerrar o ciclo de aparelho genital masculino. Nós vimos a lâmina de testículo e hoje vamos ver de próstata. Para a próxima aula, a gente já começa aparelho genital feminino, com útero, tubo uterina e ovário. Antes de falar sobre a histologia, vamos falar um pouquinho sobre a anatomia da próstata. Vamos falar sobre a localização. Vocês conseguem visualizar aqui a minha setinha. Estou aqui envolvendo, delimitando a próstata. Essa glândula acessória, ela está localizada na parte proximal da uretra, o que os autores colocam na pelve verdadeira. Ela está separada anteriormente aqui da sínfise púbica pelo espaço retropúbico, retícios. A superfície posterior está afastada da ampola retal pela fáscia. Aqui tem um nominho aqui, fáscia retrovesical ou de Denauvilliers. A base da próstata tem continuidade com o colo da bexiga e ela repousa sobre o diafragma urogenital. Lateralmente, a próstata se relaciona com musculatura elevadora do ânus. Então, essa seria a localização da próstata. A irrigação. A irrigação irrigação aqui da próstata arterial, ela é derivada da artéria ilíaca interna, onde nós vamos ter proveniente dessa artéria a artéria vesical inferior e retal média. Na drenagem venosa, essa é feita através do complexo venoso dorsal, que recebe a veia dorsal profunda do pênis e ramos vesicais antes de drenar nas veias ilíacas internas. A próstata ela é inervada através do plexo pélvico. E uma característica interessante da anatomia é quanto ao tamanho. A próstata normal mede de 3 a 4 centímetros na base, 4 a 6 centímetros na dimensão céfalo-caudal e de 2 a 3 centímetros na dimensão anteroposterior. Por que é interessante o tamanho? Porque a gente tem períodos diferentes para caracterizar esse tamanho prostático. O período da adolescência é o que apresenta maior taxa de crescimento, mas a próstata vai chegar a um tamanho máximo na fase adulta. Já quando esse adulto, vamos dizer, porque tem um adulto, vamos considerar assim, mais velho, tipo 50 anos, essa próstata, ela pode apresentar alterações hipertróficas, hiperplásicas benignas, proveniente justamente de um desequilíbrio na produção das células prostáticas. A parte da próstata, ela que a gente tem uma visão, um corte transversal, nós temos aqui no centro a uretra prostática e a divisão da próstata em 3 zonas. A zona central, em amarelo, a zona de transição intermediária, de azul, e a zona periférica, em rosa. A zona central, ela apresenta células basais, sem receptor de andrógeno. Nessa zona central, nós vamos ter aqui a presença de glândulas mucosas. Na zona de transição ou intermediária,
nós vamos ter a presença de glândulas submucosas, células intermediárias provenientes das células basais, que são chamadas também de luminais, que vai ser andrógeno sensível e produzir parte do plasma seminal, incluindo o PSA e a fosfatase ácida. Na zona periférica, nós vamos ter uma continuidade dessas células semelhantes à zona de transição. E na zona periférica, na zona intermediária ou de transição, essas glândulas vão apresentar ductos excretores que vão lançar o seu produto de secreção na uretra. Já a parte central, elas despejam, desembocam o seu produto de secreção diretamente na uretra prostática. Aqui nós temos uma imagem das zonas divididas por partes até a conclusão de toda a estrutura prostática. Nessa parte, que é a parte mais importante para nós, que é a parte da histologia, é realmente o centro da nossa aula. Nós temos aqui a uretra prostática, aqui glândulas da zona central, que eu já disse que é formado principalmente por células basais, não receptoras de andrógenos. Essas glândulas são glândulas mucosas. E aqui, sustentando ou acompanhando essa estrutura, nós temos aqui o tecido conjuntivo denso modelado e tecido conjuntivo frouxo, com presença de vasos sanguíneos e células musculares lisas e células ainda dos fibroblastos, formando o estroma prostático. A principal composição desse estroma são os fibroblastos e as células musculares lisas. A característica da coloração, nós já falamos em outra aula, que é aqui a presença de fibras colágenas, que vai dar essa coloração específica nessa estrutura. Nessa imagem, nós temos um alvéolo glandular. A próstata é formada de 30 a 50 glândulas tuboalveolares ramificadas, compostas de epitélio, tanto o epitélio cúbico simples como o pseudoestratificado. Esse alvéolo aqui, a gente pode perceber o que é aqui. No centro, uma congressão prostática, aqui o estroma, com células musculares lisas, vasos sanguíneos e fibroblastos, células basais mais baixas, células cúbicas, tá? Essa congressão prostática é uma calcificação, tá? Recebe uma denominação também, um calcoforitos ou corpos amiláceos, que estão presentes na luz do alvéolo, que tende a aumentar a quantidade com a idade, podendo comprimir a uretra. É importante a gente ainda mostrar aqui, nesse alvéolo, aqui a descrição, essa presença aqui dessas projeções das células colunares, aqui em direção à calcificação, à concreção prostática. É importante a gente ainda falar que nessa divisão das células da próstata, de uma forma geral, aqui nós vamos ter principalmente, não tem uma área, vamos dizer, em destaque, se é zona central, se é periférica ou se é de transição, mas é importante a gente falar que na zona central, glândula mucosa, presença de células basais,
Na zona intermediária e periférica, nós vamos ter uma presença de células luminais, que são células receptoras de andrógenos, são andrógenos sensíveis, e que na zona periférica ou de transição, nós vamos ter uma incidência maior de desenvolvimento de hiperplasia prostática benigna, principalmente devido ao desequilíbrio entre a proliferação do epitélio prostático e a taxa de apoptose diária. É importante falar que na zona periférica, que abrange 70% das glândulas da próstata de uma forma geral, é onde a gente tem maior incidência de neoplasia de próstata, é na zona periférica. Esta zona representa 70% da próstata e está preenchida por glândulas denominadas glândulas principais. E como essa parte da próstata, ela tem essas células sensíveis, a presença da testosterona vai interferir, vai influenciar na secreção prostática. Até por isso, alguns tratamentos se baseiam na retirada do testículo, que é a orquitomia. Então, essa zona de transição e a zona periférica vai apresentar ductos excretores para lançar esse produto de secreção. Qual é a secreção? O ácido cítrico e fosfatase ácida prostática, fibrinolizina e serina protease, que é um antígeno específico prostático, PSA. Lembrando que a fibrinolizina e a serina protease, o PSA, é o que liquefazem o sêmen. Esse sêmen em presença com o oxigênio, com o meio, vai produzir o odor almiscarado do sêmen. Lembrando que ele é bacteriostático. Outra informação importante é que essa fáscia da próstata, o tecido conjuntivo e células musculares, vai permitir aí a contração para a liberação da secreção da próstata. Aqui nas referências, lembrando que o Gartner e o Junqueira estão disponíveis na biblioteca virtual lá do JACAD, e nós temos aqui também uma referência de um site da USP, onde a gente pode verificar as diferenças só por passar o mouse em cima. É uma lâmina de coloração de hematoxilina e eosina, e aqui a gente pode verificar 3 tonalidades diferentes. O azul claro, que vai estar mostrando a uretra prostática, o azul escuro, que vai estar mostrando os ductos excretores das glândulas, e em verde, as glândulas prostáticas. Nós temos aí glândulas tubuloalveolares, ramificadas, compostas. Quando a gente fala de composta, a gente pode estar se retratando principalmente a ramificação dos ductos excretores para a liberação na uretra prostática. Por hoje é só. A gente vai concluir aqui a próstata. Vou aguardar as dúvidas e na próxima aula veremos aparelho genital feminino. Boa noite, obrigada.